Capítulo 151 Tiro na cabeça, parte 3. Uma bala sombria girava em torno de Evan em alta velocidade. Ele ainda estava parado atrás da árvore olhando para Leon e o lobo com um olhar focado. Embora estivesse a 200 metros deles e fosse noite, ele ainda conseguia vê-los sem nenhum problema. Agora que seu núcleo principal avançou para o rank D+, ele achou mais fácil controlar a bala. Mesmo sentindo uma leve dor de cabeça, era muito baixa em comparação com a última vez. Além disso, seu controle sobre a bala também foi melhor que antes. A bala girou em torno dele enquanto sua velocidade continuava a aumentar. Quando Evan viu um círculo mágico de 50 metros de tamanho, ele ficou atordoado por um momento e pensou que Leon iria fazer algo grande. Mas quando viu como o lobo bloqueava facilmente a chuva de ambares, mais uma vez concentrou-se na bala. Seu alvo era Leon, que recuou após usar chuva âmbar. Puta merda, mas logo depois de 10 segundos ele não pode evitar xingar em voz alta quando sentiu um aumento repentino na temperatura. Buom mmm. O chão abaixo de seus pés tremeu e a árvore atrás dele foi quase arrancada por causa das ondas de choque. Evan tentou não se mover e ficou atrás da árvore para não ser ferido pelas ondas de choque. Mas ele logo percebeu que sua bala começou a ficar instável por causa de ondas de choque repentinas. Droga, Evan tentou estabilizar a bala, mas achou muito difícil. Ele olhou na direção de Leon e viu que ele estava parado no mesmo lugar, atrás de um firewall. Ele foi claramente capaz de ver seu perfil lateral de sua localização atual. Não consigo controlar a bala por muito tempo, Evan murmurou e decidiu agir. Atualmente Leon estava no mesmo lugar e era a melhor oportunidade para ele. Assim como Leon, ele também pensava que o lobo estava definitivamente morto. O foco de Evan aumentou quando ele olhou na direção de Leon. Todo o seu foco estava em Leon porque ele sabia que só teria uma chance. Se ele não conseguir eliminar Leon com este ataque, não conseguirá manter sua posição de liderança. Seu foco alcançou o topo e Leon era o único em seus olhos. Agora, Evan gritou em sua mente quando a velocidade da bala atingiu o pico e ele atirou em direção a Leon. Assim que seu foco atingiu o pico e ele estava pronto para disparar a bala, uma luz prateada brilhou atrás de Leon, e um lobo ferido cujo lado direito do corpo estava faltando apareceu atrás de Leon. Mesmo que Evan tenha visto a luz prateada, já era tarde demais para ele parar a bala. BNAG. Um som semelhante ao de uma granada explodindo ecoou no topo da montanha quando a bala disparou para frente. Mas por causa do súbito aparecimento do lobo atrás dele, Leon agiu de acordo com seus instintos e recuou um pouco. Enquanto isso, o lobo gravemente ferido atacou Leon imediatamente. Enquanto atacava, o lobo chegou ao local onde Leon estava antes. Uau! Por causa do seu ataque surpresa, o lobo cortou um dos braços de Leon. Swish! Puxe! Mas assim que ele cortou um dos braços de Leon, algo atingiu sua cabeça, perfurando todo o seu cérebro, e saiu do outro lado da cabeça. Todas essas coisas aconteceram em 2 segundos e ninguém foi capaz de reagir. Leon ainda estava com uma expressão atordoada no rosto, por causa do súbito aparecimento do lobo e ele chorava de dor por ter perdido um braço. Enquanto isso, a mente de Evan ainda tentava processar o que aconteceu. Baque! Com um som forte, o corpo do lobo caiu no chão. Uma poça de sangue começou a se formar ao seu redor e logo uma luz dourada deslumbrante brilhou em seu corpo. Uau! Um baú dourado saiu de seu corpo e começou a pairar acima dele. Leon também caiu no chão com o rosto pálido. Ele estava segurando seu braço e tentando estancar o sangue. Havia muitas emoções em seu rosto: raiva, medo, alegria e, acima de tudo, confusão. Quando o lobo apareceu atrás dele, ele tentou se afastar e ouviu um som alto. Então seu braço direito foi decepado pelo lobo e, ao mesmo tempo, o lobo caiu morto no chão. O que diabos está acontecendo aqui? Leon ficou completamente atordoado e não conseguiu entender o que estava acontecendo.
Então ele se lembrou daquele som alto que ouviu antes e olhou naquela direção. Mesmo estando completamente escuro, ele ainda conseguiu ver alguém parado a cerca de 200 metros de distância dele por causa do fogo que ainda ardia após a explosão. Quem está aí? Leon pensou e tentou se levantar. Embora esse ataque não o tenha atingido, ele tinha certeza de que o ataque era muito poderoso. Por causa da escuridão, ele só conseguiu ver alguém parado ali, nem tinha certeza se aquele leve capuz era homem ou mulher. Mas uma coisa era certa na mente de Leon. Essa pessoa é perigosa. Leon olhou para a pessoa e não sabia o que fazer. Foda-se, seu lobo. Enquanto isso, quando Evan finalmente entendeu o que aconteceu, ele não pode deixar de amaldiçoar aquele lobo. Seu plano era perfeito e ele estava tão perto de matar Leon e tirar seus pontos, mas aquele lobo estragou tudo. Ele acabou de perceber que o lobo era realmente capaz de controlar o elemento espacial até certo ponto. Mesmo que seu controle fosse muito baixo, ele ainda foi capaz de piscar atrás de Leon no último momento. Evan estava com tanta raiva que seu rosto ficou vermelho. Ele desejou que o lobo voltasse à vida mais uma vez para poder dar uma boa surra nele por estragar tudo. Ele abriu sua janela de mensagem para ver quantos pontos conseguiu e seus olhos quase saltaram das órbitas. Agora, que porra é essa? Evan falou com uma voz atordoada e olhou para a janela de mensagens sem saber como reagir. Mais uns 50 pontos. Mais 3.276. Mais 2.980. Ele sabia sobre os dois primeiros mensagens de pontos. 150 pontos foram por matar o monstro de classificação B, e 3.276 foram pontos que o lobo obteve depois de matar Mars e sua equipe. Mas ele não tinha a menor ideia sobre os 2.980 pontos restantes. Fim do capítulo. Capítulo 152 Cercado, Parte 1. Amy e Glória estavam diante da montanha de onde Evan abriu o baú dourado. Não muito longe deles, Jackson e Claire estavam. Todos os quatro chegaram aqui ao mesmo tempo. A situação entre as duas equipes era muito tensa. Tanto Glória quanto Amy eram caçadoras de rank C+, e atualmente estavam na quarta posição. Jackson também era um caçador de rank C+, enquanto Claire era uma caçadora de rank C. Atualmente, eles estavam na quinta posição. Todos os quatro eram bastante fortes, e Glória e Amy não tinham certeza se conseguiriam derrotá-los sem se machucarem. Além disso, eles sabiam que há uma grande chance de outros estudantes que chegarem aqui aproveitarem sua luta e eliminá-los. Mesmo ainda estando no sopé da montanha, eles podem ouvir o som da luta no topo da montanha. Se começarem a brigar e alertá-los, também atrairão sua atenção. Que tal trabalharmos juntos e verificar o que está acontecendo lá em cima? Além disso, se lutarmos uns contra os outros e nos machucarmos, será muito difícil enfrentarmos Leon ou Valerie, que são caçadores de nível B, Glória disse a Jackson. Jackson pensou sobre isso por um momento antes de balançar a cabeça. Tudo bem, eu também não quero começar a brigar neste lugar onde podemos ser alvo de outros estudantes. Então vamos subir e ver quem está lutando, disse Amy. Tanto Glória quanto ela começaram a subir. Jackson e Claire também começaram a se mover, mas mantiveram distância suficiente para poder reagir mesmo que Glória e Amy decidissem atacá-los. Boom MMM. Quando escalaram 3/4 da montanha, ouviram uma forte explosão que sacudiu a montanha. Eles viram uma nuvem gigante em forma de cogumelo subindo no topo da montanha. Muitas pedras de pequeno e médio porte começaram a cair. Droga, quem está lutando lá em cima, disse Glória enquanto olhava para as pedras que caíam. Barreira de som. Amy criou uma barreira de som diante deles para se protegerem das pedras que caíam. Escudo Tuder. Jackson também criou um escudo Tuder para protegê-los. Mantendo seus escudos, eles continuam a escalar a montanha. Logo eles estavam quase no topo da montanha. Tenha cuidado, estamos quase lá. Amy usou seu elemento sonoro para enviar uma transmissão de voz para Jackson e Claire. Ela temia que eles atraíssem a atenção das pessoas que ali lutavam.
Jackson e Claire não disseram nada quando ouviram a voz de M e continuaram a escalar a montanha. Vamos ver quem está causando estragos aqui. Assim que levantaram a cabeça, ouviram o som de algo explodindo. Plop! Jackson sentiu algo quente espirrar em seu rosto. Jackson tocou seu rosto e limpou a coisa que respingou em seu rosto. Depois de enxugar o rosto e olhar para a mão, seu coração gelou e ele lentamente olhou na direção de Claire. Quando Jackson olhou na direção de Claire, ele ficou assustado ao ver o corpo sem cabeça de Claire ao lado dele. Sua cabeça explodiu e sangue e massa cerebral espirraram em seu rosto. Ele olhou para a janela de mensagens e confirmou que Claire foi realmente eliminada. M e Glória também olhavam a cena com rostos chocados. Eles estavam subindo mais devagar que Jackson e Claire, então se algo inesperado acontecesse, seriam Jackson e Claire quem teriam que enfrentar isso. Ela foi eliminada assim que olhou para o topo da montanha, disse M enquanto engole a saliva. Acho que esse cara realmente tem rancor das mulheres. Cada vez que ele elimina uma mulher, ele o faz da maneira mais brutal, disse Oliva enquanto olhava para a tela. Outras pessoas também ficaram sem palavras vendo o que aconteceu. Depois de matar o lobo, a bala sombria continuou avançando, e Claire, que apenas levantou a cabeça para espiar quem estava lutando, estava em seu caminho. Ela foi eliminada mesmo sem saber o que aconteceu. Mas o poder daquele ataque era muito alto, disse Edward com uma expressão de espanto no rosto. Até mesmo um caçador de classificação B+ pode estar em perigo se encontrar esse tipo de ataque, Isaac também acenou com a cabeça. Esse cara é realmente um maníaco, disse Jeffrey enquanto balançava a cabeça. Olha, aquele tigre dente de sabre também está prestes a chegar lá, disse Wyatt enquanto apontava para uma das telas. Na tela, o tigre dente de sabre se movia em direção à montanha. 3.987 pontos. Esses textos flutuavam acima de sua cabeça. Ganhou esses pontos depois de matar Mike e outros. O tigre dente de sabre está vindo da parte de trás da montanha, enquanto Glória e outros estão na parte da frente da montanha, disse Edward enquanto esfregava o queixo. Valerie também está prestes a chegar lá, disse Isaac enquanto olhava para Valerie que se aproximava da montanha. Havia muitas marcas de queimaduras em seu corpo e sua aura estava mais fraca do que antes. Ficou claro que a luta dela contra o boi não foi fácil. Algumas pessoas olhavam para Valerie com simpatia. Depois de matar o boi ela tentou procurar o baú de ouro, mas não conseguiu encontrá-lo. Mal sabia ela que o baú que Evan abriu antes foi roubado do boi. Ela está se aproximando da montanha pelo lado direito. O tigre Sabertooth está vindo por trás, enquanto M e outros estão vindo pela frente, estão cercados, Edward disse depois de olhar para as diferentes telas. Agora que você mencionou, Olivia também olhou para as telas e seus olhos brilharam. Parece que esses dois caras estão em apuros, disse Wyatt olhando para Evan e Leon, que ainda estavam parados no mesmo lugar. Fim do capítulo. Capítulo 153 Cercado, Parte 2. Depois de não encontrar a origem dos pontos extras, Evan fechou a janela de mensagem e se concentrou em sua situação atual. Ele já percebeu que Leon está olhando em sua direção. Se fosse antes e Leon estivesse em perfeitas condições, Evan já teria fugido há muito tempo. Mas agora que Leon perdeu um dos braços, Evan estava pensando no que fazer. Mesmo que ele tenha perdido um dos braços, não acho que serei capaz de lidar com ele. Ele ainda pode usar todas as suas habilidades para lutar contra mim, Evan pensou e olhou para o baú dourado. Leon também estava avaliando Evan. Por causa da escuridão, ele não conseguia ver seu rosto. O ataque que matou o lobo foi muito rápido, se ele puder usá-lo mais uma vez não tenho certeza se conseguirei evitá-lo, Leon pensou e também não se moveu de sua posição. O som da luta parou, disse M quando eles não ouviram o som da luta por algum tempo. Eles não tentaram espiar o topo da montanha por causa do que aconteceu com Claire antes. Abra o ranking, podemos ter uma pista a partir daí, disse Glória e abriu o ranking.
1. Evan 15,686. 2. Valerie Finn 8243. 3. Leon e Sally 7828. 4. M e Glória 6180. Era Evan quem estava lutando mais cedo e parece que venceu, disse M após ver os pontos de Evan. Deixe-me ver a situação lá em cima, disse Glória após ver o ranking. Tenha cuidado, M disse depois de ver que Glória estava tentando ver a situação ali. Glória aproximou-se cuidadosamente do topo da montanha. Ela estava totalmente alerta enquanto ia para lá. Quando ela olhou para o topo da montanha e sua cabeça não explodiu como uma melancia, Glória e M suspiraram de alívio. Quando ela olhou para cima, viu muitas árvores queimadas e um grande incêndio não muito longe dela. Ela também notou o lobo por causa do baú dourado no topo dele. Por causa do fogo, ela também conseguiu ver a figura de Leon, mas como ele estava olhando na direção oposta e controlando totalmente sua aura, ela conseguiu adivinhar quem ele era. Mas depois de ver que era Evan quem tinha pontos aumentados, ela adivinhou que era Evan quem estava perto do monstro morto. Depois de ver como ele estava faltando um dos braços, seus olhos brilharam. Ele está gravemente ferido depois de lutar, Glória pensou e sinalizou para M subir. Quando M apareceu e viu tudo, ela também chegou à mesma conclusão que Glória. Devíamos atacá-lo, pois ele ainda está gravemente ferido, disse Glória a M. M estava pensando o mesmo e olhou para Jackson, que também recuperou a calma e estava olhando para o baú dourado. O que devemos fazer com ele? M perguntou enquanto olhava para Jackson. Vamos trabalhar com ele por enquanto. Mesmo que Evan esteja ferido, não temos certeza de qual é o seu poder total. Aquele lobo era um monstro de rank B e como ele o matou, ele deve ser mais poderoso do que um caçador de rank C+. Daremos Jackson 30% pontos depois de eliminar Evan, Glória disse depois de ouvir M. M contou a Jackson sobre a oferta, que concordou depois de ouvi-los. Ele ficou satisfeito com 30% porque sabia que na situação atual não tinha muita escolha. Depois de fazerem seus planos, todos os três estavam prontos para ir para lá. Isolamento de som. M usou sua habilidade e isolou completamente o som para que Evan não pudesse ouvi-los. Eles também ocultaram sua aura com o melhor de suas habilidades. Vamos, disse Glória e seus olhos brilharam com uma estranha luz enevoada. Criação de ilusão, disse Glória e criou uma ilusão na frente deles. A ilusão era a mesma da cena do topo da montanha. Com sua ilusão e o isolamento sonoro de M, eles eram praticamente indetectáveis. Eu não deveria correr riscos desnecessários. Vamos sair daqui agora, Evan pensou depois de pensar por algum tempo. Ele já tem pontos suficientes e não quer lutar contra o Leon sem motivo. Assim como Evan estava pensando em voltar, sua expressão mudou porque ele sentiu uma aura poderosa vindo em sua direção pelas costas. Leon também sentiu a aura poderosa e sua expressão ficou desagradável. Ele pode sentir claramente que era a aura de um monstro rank B. Glória e outros que estavam a apenas 100 metros de Leon também ficaram atordoados. Eles estavam prestes a atacá-lo quando sentiram uma aura poderosa. Além disso, eles também notaram a figura de Evan que estava distante. E assim como Leon, eles também não conseguiram ver seu rosto. E agora? Jackson perguntou depois de sentir a aura de um monstro rank B. M e Glória também não tinham certeza do que deveriam fazer agora. Eles ficaram inseguros depois de sentir a aura de um monstro rank B. Evan usou sua habilidade de andar nas sombras e estava pensando em correr na direção certa. Na frente dele estava Leon, por trás, ele podia sentir um monstro rank B se aproximando, e no lado esquerdo da montanha havia um beco sem saída. Sua única escolha era fugir na direção certa. Mas quando estava prestes a ir para lá, com a ajuda de sua visão noturna viu Valerie vindo de lá. Merda, Evan não pôde deixar de xingar quando viu isso. Swish! De repente, a terra não muito longe dele se moveu e um tigre dente de sabre apareceu lá.
O tigre apareceu a apenas 15 metros dele. Não será capaz de me detectar, certo? Evan pensou enquanto orava interiormente. Ele estava se escondendo usando sua habilidade de andar nas sombras, mas não tinha muita confiança já que o tigre estava a apenas 15 metros de distância dele. Depois de aparecer lá, o tigre dente de sabre estava olhando na direção de Leon. Mas de repente o tigre sentiu algo e olhou na direção onde Evan estava escondido. No momento em que o tigre olhou em sua direção, Evan percebeu que sua oração não funcionou. Fim do capítulo. Capítulo 154. Vamos seguir a garota suicida, parte 1. Leon ficou surpreso ao sentir a aura de um monstro Rank B, ele ficou ainda mais chocado quando viu Evan desaparecendo repentinamente de seu lugar. Agora que ele estava sozinho lá, ele pensou que teria que lutar sozinho contra um monstro de Rank B. Leon estava pronto para fugir quando viu Evan desaparecer repentinamente porque, em sua condição atual, ele não tinha certeza sobre lutar contra um monstro de Rank B. Mas antes que ele pudesse fugir, ele viu um tigre dente de sabre aparecendo de repente perto do lugar onde Evan estava há pouco. Essa foi a habilidade de escapar da terra, Leon pensou com uma expressão grave no rosto depois de ver como o tigre apareceu ali. Agora que ele sabia que o tigre tinha habilidade para escapar da terra, foi ainda mais difícil para ele fugir daqui. Os olhos do tigre dente de sabre brilhavam intensamente durante a noite e seu olhar estava fixo em Leon. Leon engoliu sua saliva e estava pronto para lutar contra o tigre dente de sabre, quando viu que o tigre parou de olhar para ele e agora estava olhando ao lado dele. O que ele está olhando? Leon pensou quando viu que o tigre não estava mais olhando para ele. Merda, Evan, que viu o tigre olhando em sua direção, não pode evitar de xingar. No segundo seguinte, ele sentiu o chão ao seu redor tremer um pouco. Sem hesitar, Evan parou de andar nas sombras e pulou para longe dali. Swish, swish. Assim que ele saltou para longe de sua posição, algumas lanças terrestres de 1 metro de comprimento foram disparadas de lá. Leon, M e outros que pensaram que Evan escapou depois de sentir a aura do monstro Rank B ficaram atordoados quando ele apareceu de repente lá. Ao mesmo tempo, quando Evan saltou, todos finalmente conseguiram ver seu rosto por causa do fogo que ainda ardia. Quando Leon viu que era Evan, ficou tão chocado que sua boca se abriu. A pessoa que quase me matou foi esse cara, Leon pensou com descrença estampada em seu rosto. Ele não consegue acreditar que um caçador de nível D+ possa ter um ataque tão poderoso. Ele ainda se lembra de quão poderoso foi o ataque que matou o lobo antes. Esse foi um ataque que pode até matar um monstro de Rank B. M e outros também ficaram chocados ao ver Evan, porque pensaram que a pessoa que estava perto do corpo do lobo era Evan. Se Evan está aí, então quem é esse cara? Eles pensaram e tentaram descobrir quem estava na frente deles. Ainda vamos atacá-lo? Jackson perguntou depois de ver Evan à distância. Gloria e M não se preocuparam em responder porque estavam muito ocupadas pensando nas coisas que estavam acontecendo. Valerie também chegou ao topo da montanha e observou tudo à distância. Ela já notou Leon. Por causa da ilusão de Gloria, ela não conseguiu notá-los. Gloria e outros também não sabiam de Valerie que estava à distância. Leon não sabia da equipe de Valerie e Gloria. Ethan já viu Valerie, mas ainda não sabia da equipe de Gloria. Ao todo, cada pessoa na montanha estava em um estado de confusão. Depois que Evan se revelou, o olhar do tigre dente de sabre estava fixo nele. Evan sentiu que estava sendo observado por um predador. Merda, 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 o que devo fazer agora? Evan pensou sentindo o olhar do tigre. Ele sabia que não tinha chance de vencer, se lutasse de frente. Rugi, mas o tigre não se importou com o que Evan estava pensando e rugiu alto. Evan sentiu sua mente zumbir depois de ouvir o rugido alto e viu de repente o tigre desaparecer de seu lugar. No segundo seguinte, ele viu uma garra afiada brilhando de cor marrom vindo em direção ao seu pescoço. Droga, os olhos de Evan se arregalaram quando ele viu a garra do tigre vindo em sua direção.
O ataque foi tão rápido que ele não teve tempo de se esquivar. Ele apenas usou reforço de mana no último momento e lançou seu próprio punho para colidir com as garras do tigre. Buon! Rachadura! ARGHH! Junto com uma voz alta e estrondosa, o som de ossos quebrando soou. Evan gritou de dor quando foi lançado voando para trás. Sua mão que ele usou para colidir contra o tigre ficou mole e ele caiu a 15 metros de distância. F*K, Evan xingou em voz alta, sentindo uma dor aguda por toda a mão. Mesmo antes que ele pudesse se levantar, ele viu o tigre aparecer mais uma vez diante dele, cortando sua garra em seu pescoço. Correntes de gelo, ele rapidamente usou correntes de gelo para parar o tigre. Ao mesmo tempo, ele usou a habilidade de andar nas sombras para se afastar dali. Duas correntes de gelo saíram do chão envolvendo a garra do tigre. Rachadura! Mas a força do tigre era muito alta e as correntes de gelo só conseguiram detê-lo por um breve momento. Aproveitando aquele breve momento, Evan se afastou do tigre usando o andar nas sombras. Rugi! O tigre rugiu alto vendo que Evan estava escapando. Seus profundos olhos amarelos se iluminaram e uma parede de terra apareceu diante de Evan, que estava fugindo. Swish! Assim que a parede de terra apareceu, o tigre dente de sabre mais uma vez usou a fuga da terra e apareceu ao lado de Evan. Mas assim como estava pensando em atacar Evan mais uma vez depois de aparecer, rapidamente recuou. Uau! Assim que o tigre recuou, uma bala preta disparou de lá, errando por pouco. Depois de usar a bala de sombra dimensional, Evan usou reforço de mana e tentou fugir. Mas assim que ele tentou fugir, o chão abaixo de seus pés se abriu, prendendo seus pés ali. Swish! Mesmo antes que ele pudesse se libertar ou usar qualquer uma de suas habilidades, o tigre dente de sabre apareceu lá. Swish! A próxima coisa que Evan viu foi uma garra afiada vindo em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 155. Vamos seguir a garota suicida, parte 2. Droga, Evan tentou usar a habilidade de andar nas sombras para fugir. Mas mesmo antes que ele pudesse ativar sua habilidade, o tigre dente de sabre apareceu diante dele usando a habilidade de fuga da terra. Swish! Evan pode apenas observar enquanto a garra afiada do tigre corta o vento e se aproxima dele. Eu deveria ter considerado o fato de que monstros de nível B também serão atraídos pelo baú de ouro. Evan não pôde deixar de pensar quando viu a garra do tigre se aproximando. Ding! Assim que a garra do tigre estava prestes a cortar seu pescoço, uma espessa parede de gelo apareceu diante dele, impedindo o ataque do tigre. Buon! Ao mesmo tempo, uma bola de fogo atingiu o tigre, fazendo-o voar para longe. Evan, que pensava que estava acabado, ficou surpreso quando viu o que aconteceu. Valerie e Leon, Evan entendeu instantaneamente quem o salvou. Porque eles me salvaram? Evan pensou e suspirou de alívio ao ver que seus pés não estavam mais presos. Mas mesmo antes de poder se mover, ele sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem e obteve a resposta à sua pergunta anterior. Evan rapidamente se esquivou e tentou se esquivar de uma lança de gelo que vinha em direção à sua cabeça como uma bala. Puxe! Mesmo que ele tenha reagido rápido o suficiente, a lança de gelo ainda atingiu seu ombro direito, fazendo um buraco profundo ali. O sangue jorrou do ombro de Evan e uma expressão dolorosa apareceu em seu rosto. Assim que a lança o atingiu, Evan mais uma vez sentiu uma ameaça letal e viu uma bola de fogo vindo direto em sua direção. Foda-se, seus bastardos! Evan amaldiçoou e usou correntes de gelo para parar a bola de fogo. Buon MMM! As correntes de gelo colidiram contra a bola de fogo, fazendo-a explodir no meio do caminho. ARGHH, mesmo tendo explodido no meio do caminho, Evan ainda não foi capaz de escapar do impacto da explosão e foi explodido. Seu corpo foi queimado em alguns lugares e sua aura ficou bastante fraca. Ele já entendeu por que Valerie e Leon pararam o tigre mais cedo. Eles não querem que o tigre receba seus pontos.
Se o tigre o eliminou e recebeu seus pontos, será muito difícil para Valerie e Leon matar o tigre e recuperar seus pontos. Ambos esperaram pela oportunidade certa antes de decidirem roubar a presa do tigre. Valerie, que já viu Leon antes, não ficou surpresa quando viu Leon também atacar o tigre ao mesmo tempo. Mas Leon, que não sabia sobre Valerie, ficou surpreso quando viu aquela parede de gelo e a lança de gelo. Quando aquela lança de gelo foi em direção a Evan, ele quase praguejou em voz alta. Mas quando viu Evan ser evitado na hora certa, ele suspirou de alívio e tentou matá-lo usando uma bola de fogo. Baque! Evan caiu a 5 metros de distância depois de ser atingido pela bola de fogo. Mesmo sentindo uma dor latejante por todo o corpo, ele imediatamente tentou se levantar depois de cair. Rugi! Assim que Evan caiu, o rugido furioso de um tigre reverteu no topo da montanha. Valerie e Leon, que estavam mais uma vez prestes a atacar Evan, pararam o ataque e olharam cautelosamente para o tigre que se levantou e olhava para eles com olhos cheios de raiva. Ambos sabiam que usando a habilidade de fuga da terra o tigre poderia aparecer instantaneamente diante deles, então eles não poderiam ser descuidados contra isso. Aproveitando que Valerie e Leon não o atacaram, Evan também se levantou com as pernas trêmulas. Mesmo que ele quisesse amaldiçoar Valerie e Leon por um ataque furtivo, ele não foi capaz de fazer isso, porque quando Leon estava lutando contra o lobo ele fez a mesma coisa. O tigre ficou furioso após o ataque de Leon e Valerie, mas não os atacou cegamente. Pode-se sentir que os dois eram muito mais fortes que Evan. Evan olhou ao redor e não pôde deixar de se sentir deprimido. Valerie, Leon e o tigre dente de sabre, todos os três o cercaram. A única direção que ele pode seguir leva ao beco sem saída da montanha. Se ele correr naquela direção, eventualmente chegará ao fim da montanha e não haverá saída para ele. Ele pode sentir que Valerie e Leon estavam preparando seus ataques e, se seu palpite estiver correto, eles tentarão atacá-lo. Em sua condição atual, ele não tinha certeza de quanto tempo conseguiria suportar os ataques. Fodam-se eles, é melhor seguir o caminho da garota suicida, Evan pensou e correu em direção ao fim da montanha usando reforço de mana. Rugi! O tigre rugiu alto vendo Evan fugindo e duas prisões terrestres cercaram Valerie e Leon. Depois de prender Valerie e Leon, ele atirou em Evan. Aos seus olhos, ele era a pessoa mais fácil de matar. Primeiro queria matar Evan antes de lidar com Valerie e Leon. As expressões de Leon e Valerie mudaram quando viram o que aconteceu. O fogo irrompeu do corpo de Leon, destruindo a prisão terrestre. Ao mesmo tempo, uma tempestade de gelo se alastrou e destruiu a prisão terrestre em que Valerie estava preso. Os dois se entreolharam depois de sair e também correram na direção de Evan. Quando Evan viu o tigre dente de sabre seguindo-o, ele parou de usar o reforço de mana e continuou a correr após ativar o andar nas sombras para evitar ser preso por ele mais uma vez. Junto com o andar nas sombras, ele também usou a habilidade de aceleração para melhorar sua agilidade. Ele parou completamente de se preocupar com o uso de mana. Sua reserva de mana já estava baixa depois de matar o lobo Rank B, e agora estava sendo drenada em alta velocidade. De repente, o tigre dente de sabre desapareceu. Vendo isso, Evan não entrou em pânico e ativou a bala de sombra dimensional. Assim que o tigre dente de sabre apareceu ao lado dele, não foi capaz de atacá-lo antes de ser forçado a recuar. Swish! Assim que recuou, uma bala preta quase não o atingiu. Evan continua a correr usando todas as suas habilidades. Ele pode sentir que logo ficará sem mana, mas não se importou porque já pode ver o fim da montanha. Enquanto corria, de repente, Evan sentiu algo, mas não parou de correr. Só mais um pouquinho, Evan pensou quando estava a apenas 100 metros do fim da montanha. Rugido! Vendo o fim da montanha, o tigre dente de sabre rugiu alto e mais uma vez tentou atacar Evan. Mas foi mais uma vez forçado a recuar por causa da bala de sombra dimensional. Depois de 3 segundos, Evan chegou ao fim da montanha e parou de usar a habilidade de andar nas sombras.
Evan verificou sua reserva de mana e não pode deixar de rir ao ver que ele tinha apenas 3% de sua mana sobrando. Depois de chegar ao final da montanha, ele olhou para baixo de lá. Ele tinha 300 metros de altura e não havia como sobreviver depois de pular de lá. Quando Valerie e Leon viram que Evan estava no final da montanha, eles finalmente entenderam o que ele estava pensando e uma expressão ansiosa apareceu em seus rostos. Fim do capítulo. Capítulo 156 Resultado de falar demais, parte 1. Depois que Evan parou no final da montanha, o tigre dente de sabre não se aproximou dele. Ele pode ver que tanto Valerie quanto Leon estavam vindo de trás e temiam que eles pudessem atacá-lo, e ele também cairia da montanha. A montanha tinha 300 metros de altura, e mesmo um monstro de nível B não seria capaz de sobreviver se caísse desta altura. Ele tentou usar uma lança terrestre para atacar Evan, mas tanto Valerie quanto Leon atacaram por trás, então ele não teve escolha a não ser se esquivar do ataque e não foi capaz de atacar Evan. Valerie e Leon pararam a alguma distância de Evan, que agora tem um sorriso presunçoso no rosto. Por que você está sorrindo presunçosamente como se estivesse fazendo uma grande coisa? Valerie perguntou com os olhos trêmulos ao ver o sorriso de Evan. Eu sou um caçador de rank D+, mas mesmo depois de ser atacado por 3 caçadores de rank B eu ainda escapei de vocês, não acham que é uma grande conquista? Evan disse enquanto encolheu os ombros. Se você é tão bom, então por que não luta em vez de cometer suicídio? Leon disse em tom provocador. Ei, Punk, sua cabeça teria explodido há muito tempo se não fosse por aquele lobo, então você deveria apenas manter a boca fechada, disse Evan enquanto fazia uma cara de bandido. O rosto de Leon ficou vermelho ao ouvir Evan, mas ele não foi capaz de refutá-lo. A propósito, quanto tempo vocês 3 vão se esconder aí? De repente, Evan disse enquanto olhava não muito longe de Leon. Glória e outros que estavam se escondendo com a ajuda da ilusão ficaram surpresos ao ouvir Evan. Como ele descobriu? Jackson perguntou com uma cara atordoada. Amy também ficou atordoada e olhou para Glória, que mantinha a ilusão. Não sei, talvez ele tenha nos notado enquanto fugíamos mais cedo, disse Glória enquanto balançava a cabeça. Antes de Evan começar a correr em direção ao fim da montanha, Glória e outros já começaram a se mover naquela direção. Eles deram uma longa volta por causa do tigre dente de sabre que poderia detectá-los apesar da ilusão. Eles estavam pensando em vir por trás e atacar Evan. Mas antes que pudessem alcançá-lo, eles o viram vindo correndo em sua direção, seguido pelo tigre. Por um momento eles pensaram que o tigre iria detectá-los, mas felizmente estava completamente focado em Evan. Eles não eliminaram Evan naquele momento porque se Evan fosse morto por eles, eles teriam se tornado o alvo do tigre, Leon e Valerie. Tanto o tigre quanto Evan passam por eles sem perceber nada. Infelizmente para eles, Evan os notou por causa de sua habilidade de bala de sombra dimensional que ele usava enquanto corria. Quando ele passou por eles, sua habilidade estava ligada às sombras deles. Quando Leon e Valerie ouviram Evan, suas expressões também mudaram. Principalmente Leon, porque ele pode ver que Evan estava olhando para um local não muito longe dele. Quando ele olhou para lá com um olhar focado, ele finalmente percebeu que aquela área era um pouco estranha. Valerie também percebeu a irregularidade e os dois entenderam rapidamente o que estava acontecendo. Glória, um nome surgiu em suas mentes instantaneamente, pois sabiam que ela podia usar ilusões. Leon disparou uma bola de fogo normal ali. Buon! A ilusão foi instantaneamente destruída e Glória e outros apareceram lá protegidos por um escudo de trovão. Quando Valerie e Leon viram mais 3 pessoas, suas expressões ficaram ainda mais sérias. Todos os 3 eram caçadores de nível C+, e não eram fracos. Na condição atual, não será fácil para eles lutar contra eles. O tigre dente de sabre também olhou para eles com cautela. Agora havia 6 pessoas, incluindo Evan, e estava pensando que todos esses animais de 2 pernas iriam se unir contra ele.
Como você descobriu? Glória perguntou depois que eles foram descobertos. Eu sei que você estava aqui desde o momento em que pisou na montanha, Evan disse enquanto blefava. Um de seus companheiros de equipe não foi eliminado por mim antes. Enquanto dizia, Evan estava olhando atentamente para eles, e quando ele disse seu companheiro de equipe foi eliminado por ele, todos se lembraram do que aconteceu com Claire e suas expressões mudaram. Com certeza, ganhei aqueles pontos extras quando minha bala matou acidentalmente um de seus companheiros de equipe. Evan pensou e sentiu pena da pessoa que era ainda mais azarada do que ele. Como ele nos encontrou? Glória e outros estavam usando a mente a todo vapor tentando pensar como Evan os encontrou, mas não conseguiram pensar em nada. Glória olhou para Amy e acenou com a cabeça. Prepare seu ataque mais rápido. Vendo o sinal de Glória, Amy transmitiu sua voz para Jackson. Mesmo que Jackson não entendesse o que eles queriam, ele ainda acenou com a cabeça. Rugi. O tigre dente de sabre que estava parado ao lado ficou irritado ao ver 6 macacos sem pelos e finalmente disparou uma lança terrestre em direção a Evan. Vendo a lança, Evan apenas sorriu e nem tentou se esquivar. Clang! Pouco antes de a lança estar prestes a atingi-lo, uma parede de gelo apareceu diante dele, parando a lança. Rachadura! Rachadura! Por causa do impacto da lança terrestre, a parede foi quebrada, mas parou a lança com sucesso. Só mais alguns segundos e posso pular daqui, Evan pensou seriamente enquanto parecia despreocupado do lado de fora. Mind e Lauizan, vendo o ataque do tigre falhar, Glória usou uma de suas habilidades. De repente, Evan sentiu uma força estranha invadindo sua mente. Assim que Evan perdeu o foco, Jackson fez seu movimento. O trovão roxo da garra de iluminação do céu apareceu no céu, e uma garra gigante de trovão atingiu Evan com a velocidade da luz. Droga! Quando Leon viu isso, ele tentou criar um firewall para parar a garra da iluminação do céu. Um firewall apareceu diante de Evan, mas era muito fraco porque Leon não teve tempo suficiente para criá-lo. A garra da iluminação do céu atingiu o firewall, quebrando-o instantaneamente, e desabou sobre Evan. Fim do capítulo. Capítulo 157. Resultado de falar demais, parte 2. Por causa do firewall que parou a garra da iluminação do céu por um momento, Evan se libertou do ataque de ilusão de Glória. Ele rapidamente saltou para trás para escapar da iluminação, mas a garra da iluminação do céu ainda o atingiu. Porra, agora eu conheço o sentimento dos vilões daqueles filmes que erraram por falar demais. Felizmente eu escapei de mais da metade do poder daquele ataque, caso contrário eu estava acabado, Evan pensou enquanto caía da montanha. Mesmo que ele estivesse caindo da montanha e sentindo uma dor aguda por todo o corpo, havia um sorriso em seu rosto. Vou me transformar em um fantasma digital e vou caçar todos vocês, hahaha. Evan gritou a última fala do vilão antes de desaparecer na escuridão. Quando viram Evan caindo da montanha, o equilíbrio finalmente desmoronou. Rugido. O tigre dente de sabre rugiu alto e atacou Valerie, que estava mais próximo dele. Caminhada no gelo, uma aura azul gelada apareceu ao redor da perna de Valerie e ela se esquivou do ataque do tigre. O lugar para onde ela se moveu estava congelado por causa da aura gelada que emanava de seu corpo. Amy e os outros também não esperaram e atacaram Leon. Aru! Amy abriu a boca e gritou bem alto. Quando aquelas ondas sonoras chegaram a Leon, ele sentiu sua mente zumbir e uma terrível dor de cabeça o assaltou. Ele sentiu que se fosse um caçador Renkide, sua cabeça teria explodido por causa dessas terríveis ondas sonoras. Foda-se, Leon gritou e seus olhos brilharam com fogo. Uma tempestade de fogo irrompeu de seu corpo e foi em direção a Amy e outros. No final, ninguém conseguiu seus pontos, disse Wyatt enquanto olhava para a tela. A cena no topo da montanha tornou-se completamente caótica por causa das lutas entre caçadores de nível B. Ele deveria ter tentado lutar em vez de pular dali, disse Olivia com uma expressão descontente. Ela queria vê-lo sendo espancado até a morte depois do que fez com aquelas mulheres. A maioria das pessoas revirou os olhos ao ouvi-la.
Já era bom que Evan conseguisse fugir de 3 caçadores Rank B por algum tempo. Esperar que ele lutasse contra aquelas pessoas era um absurdo completo. Eu digo, você realmente acha que ele está acabado? Edward disse de repente enquanto esfregava o queixo. Outras pessoas olharam para ele com expressões confusas, sem entender o que ele queria dizer. Quando Edward sentiu o olhar deles, ele sorriu um pouco e disse, por que você acha que ele não pulou instantaneamente depois de chegar ao fim da montanha? Porque ele é um tolo, disse Olivia com uma expressão cheia de certeza. Bem, eu concordo com esse ponto, mas há outra razão. Quando as pessoas viram a classificação, ficaram surpresas porque Evan ainda estava no topo da classificação. Porque ele ainda está no topo do ranking? Wyatt perguntou com uma expressão atordoada no rosto. Você esqueceu como ele escalou a montanha no início do exame? William perguntou enquanto ajustava a tela. Quando Edward ajustou a tela, ela mostrou Evan que estava pendurado no ar com a ajuda de uma corrente de gelo. A corrente de gelo estava saindo da superfície da montanha e envolveu-o. Depois de ser atacado por uma garra luminosa antes de cair, sua condição não era muito boa. Seu corpo foi totalmente queimado por causa do fogo e do trovão. Seu braço direito estava completamente mole e ele não consegue mais usá-lo. Sua aura também estava muito fraca e suas roupas estavam esfarrapadas. A única razão pela qual ele não estava com seu traje de aniversário foi por causa da função VR, de que suas roupas não seriam completamente destruídas, não importa o que acontecesse. Vendo Evan pendurado com a ajuda das correntes de gelo, as pessoas na sala não podem deixar de exclamar. Eles também entenderam por que Evan não pulou imediatamente. Esse cara estava tentando recuperar um pouco de sua mana para poder usar sua habilidade de corrente de gelo depois de pular, disse Julian enquanto olhava para a figura abatida de Evan. Sim, enquanto fugia do tigre dente de sabre, ele usava suas habilidades na maior parte do tempo. Então, depois de chegar ao fim da montanha, em vez de pular imediatamente, ele tentou ganhar tempo, expondo M e outros. É uma habilidade simples que não requer muita mana, você ainda tem que usar mana continuamente para que as correntes de gelo não desapareçam, Edward disse enquanto balançava a cabeça. Outras pessoas na sala finalmente entenderam o que estava acontecendo e olharam para Evan com caras estranhas. A boca de Olivia estava se contorcendo porque ela pensou que depois de pular da montanha Evan foi finalmente eliminado, mas acontece que tudo estava sob seu controle desde o início. Todos olharam para a tela que mostrava a cena do topo da montanha e viram Valerie e outros lutando entre si. Eles se perguntam o que acontecerá quando essas pessoas olharem as classificações e descobrirem que Evan ainda não está morto. Evan estava pendurado a 100 metros do chão. Anteriormente, ele usou sua habilidade de correntes de gelo somente depois de cair cerca de 200 metros. Ele queria ter certeza de que mesmo que alguém tentasse olhar da montanha, ele não conseguiria vê-lo por causa da noite. Por cerca de 10 minutos Evan não fez nada e permaneceu no mesmo lugar com os olhos fechados. Ele usou sua mana para controlar a corrente de gelo que estava enrolada em sua cintura e se puxou para cima. Como sua mão direita estava quebrada e seu corpo estava gravemente ferido por causa de toda a surra que recebeu antes, ele só pode usar correntes de gelo para se puxar para cima. Essa também foi uma das razões pelas quais ele parou por um tempo e recuperou um pouco de sua mana antes de pular. Embora seu corpo e aura estivessem muito fracos e ele parecesse uma pessoa espancada, os olhos de Evan brilhavam intensamente enquanto subia a montanha. Fim do capítulo. Capítulo 158 Mundo Congelado, Parte 1. Enquanto Evan subia a montanha usando a corrente de gelo, a luta na montanha estava a todo vapor. Tanto Leon quanto Valerie ficaram em desvantagem na luta. A condição de Leon era especialmente incômoda por causa de seus ferimentos e do quão bem Glória e outros estavam lutando contra ele. Amy usou uma de suas habilidades e tirou a audição de Leon. Por não conseguir ouvir nada, Leon estava tendo muitos problemas para lutar contra eles. Além disso, seus ataques sonoros também eram muito difíceis de lidar.
Usando sua ilusão, Glória conseguiu enganar Leon. Ela também foi capaz de afetar sua mente até certo ponto. Com seu controle de trovão, Jackson pode causar grandes danos a ele. Leon estava recebendo ataques de Jackson de vez em quando. Mesmo que ele quisesse se esquivar ou evitar seus ataques, ele não foi capaz de fazer isso por causa das ações de Glória e Amy. Arc Light Strike, Glória usou sua ilusão para esconder Jackson, que apareceu perto de Leon sem ele perceber, e usou uma de suas habilidades bem perto dele. Crackle. O trovão estalou ao redor de Jackson quando dezenas de arcos de luz saíram de seu corpo atingindo Leon, que estava a apenas 3 metros de distância dele. Por ter perdido o sentido da audição, Leon não foi capaz de ouvir o som da iluminação que entrava, que estava escondido pela ilusão de Glória. Arcos de iluminação avançaram em direção a Leon como cobras, e estavam prestes a atingi-lo, quando de repente ele se moveu e desviou de mais da metade da iluminação. Alguns arcos de luz atingiram Leon e ele sentiu uma dor aguda por todo o corpo. Ele cerrou os dentes para resistir à dor e olhou para a direção de onde vinham os arcos de relâmpagos. Explosão pirotécnica. Enquanto desviava dos arcos de luz, Leon ergueu a mão dormente e usou uma de suas habilidades. Um orbe de fogo vermelho escuro disparou de sua mão em direção a Jackson, que não estava longe dele. O orbe de fogo vermelho era muito rápido e liberava uma aura abrasadora que fazia todos os pelos do corpo de Jackson se arrepiarem. Ele queria se afastar ou criar um escudo de trovão para resistir ao ataque, mas o orbe de fogo vermelho foi muito rápido e chegou diante dele instantaneamente. No último momento, pouco antes de o orbe de fogo atingi-lo, uma barreira sonora criada por Amy apareceu entre ele e o orbe de fogo. Boom MMM, rachado. O orbe de fogo vermelho atingiu a barreira do som e explodiu. Quando o orbe de fogo vermelho explodiu, a barreira do som foi instantaneamente quebrada, e Jackson foi lançado voando como uma pipa quebrada. Seu corpo estava chamuscado por causa da alta temperatura da chama vermelha. O que foi ainda pior foi que Jackson foi lançado voando na direção do fim da montanha. Jackson caiu apenas 1 metro antes do beco sem saída. ARGHH, seu corpo foi queimado pelo fogo e ele parece miserável. Se não fosse pela barreira de som que Amy criou no último segundo, ele já estaria morto. Ao ver o corpo carbonizado de Jackson, Glória e Amy tiveram certeza de que ele não conseguiria lutar novamente. Tanto Glória quanto Amy não esperavam que Leon se libertasse de seu ataque combinado e contra-atacasse assim. Antes de Jackson abordar Leon, Amy estava constantemente usando seus ataques sonoros contra ele. Glória também estava usando sua ilusão mental nele, mas mesmo assim ele reagiu a tempo e usou uma habilidade poderosa em Jackson. Depois de usar essa habilidade, Leon estava ofegante e sua respiração também estava difícil. Ele lutou contra 3 deles por mais de 10 minutos e já esgotou a maior parte de sua mana. Antes dessa luta, ele usava muita mana para lidar com o lobo Rank B, e agora a maior parte de sua mana já está esgotada. Droga, Leon amaldiçoou interiormente enquanto olhava para Glória e Amy. Ambos também estavam um pouco ofegantes e havia algumas marcas de queimaduras em seus corpos causadas pelo ataque de Leon. Mais cedo, enquanto lutava contra 3 deles, ele tentou fugir, mas os ataques trovejantes de Jackson foram muito rápidos e ele não lhe deu nenhuma chance de fugir. Depois que Jackson o deteve com seus ataques, Amy usará seu ataque sonoro enquanto Glória usará sua ilusão mental para não lhe dar nenhuma chance de fugir. Mas agora que ele eliminou Jackson, ele estava mais confiante em fugir. Leon olhou para Jackson e zombou interiormente. Embora Jackson estivesse gravemente ferido, ele ainda estava vivo. Eu vou lidar com essas 2 vadias depois de recuperar minha mana, Leon pensou e disparou uma bola de fogo muito simples na direção de Jackson. Estrondo. A bola de fogo atingiu Jackson, explodindo-o enquanto seu corpo era jogado da montanha. Leon não se importava com Jackson porque tinha certeza que com aquela bola de fogo ele estaria morto. Junto com o lançamento da bola de fogo, fumaça branca saiu de seu corpo enquanto uma nuvem de fumaça cobria toda a área.
Quando Amy e Glória viram isso, suas expressões ficaram sérias porque pensaram que Leon iria atacá-las aproveitando a cortina de fumaça. Aruiu, Amy abriu a boca e gritou bem alto. Uma explosão de onda de choque saiu de sua boca, soprando toda a fumaça da área. Quando a fumaça se dissipou e Amy e Glória olharam em volta, não viram Leon ali. Ele fugiu? Amy perguntou com uma voz duvidosa. Parece que sim. Pelo jeito que ele estava respirando pesadamente, acho que ele usou a maior parte de sua mana, Glória disse enquanto olhava ao redor. Boom! Acho que aquele tigre e Valerie ainda estão brigando, disse Amy depois de ouvir o som de uma luta, devemos dar uma olhada lá. Ao ouvir Amy, Glória pensou por um momento e depois acenou com a cabeça. Apenas tome cuidado, Valerie é mais poderoso que Leon, e aquele tigre também é forte, disse Glória e eles seguiram na direção da luta. Enquanto isso, Leon, que estava fugindo, olhava para sua janela de mensagens com uma expressão confusa porque ainda não recebeu os pontos de Jackson. Fim do capítulo. Capítulo 159 Mundo Congelado, Parte 2. Droga, aquele ataque de trovão foi realmente incrível, meu corpo ainda está entorpecido, Evan murmurou enquanto era puxado para cima por uma corrente de gelo. 10 segundos depois, quando Evan chegou ao fim da corrente de gelo, ele usou sua habilidade novamente, e outra corrente de gelo veio de cima e se enrolou em sua cintura. A corrente de gelo anterior desapareceu e ele mais uma vez controlou a corrente de gelo para puxá-lo para cima. Ele pode usar duas correntes de gelo ao mesmo tempo, mas atualmente ele estava usando apenas uma corrente de gelo para economizar mana. Buon! Depois de algum tempo, quando subiu 100 metros, Evan ouviu o som de uma explosão. Parece que aqueles idiotas estão lutando furiosamente, Evan murmurou e sorriu um pouco. Boom! Depois de alguns segundos, ele ouviu outra pequena explosão e viu alguém caindo da montanha. Por causa de sua capacidade de enxergar à noite, ele conseguia ver claramente a aparência da pessoa que estava caindo. Santa Mãe, quem é esse fantasma negro? Evan exclamou ao ver um corpo carbonizado caindo. Ele pode sentir que a pessoa estava à beira da morte e morrerá antes mesmo de atingir o chão. Quando o corpo carbonizado passou por ele, ele apenas levantou uma das pernas e o chutou no rosto. A velocidade de queda do corpo carbonizado aumentou por causa do chute de Evan e, ao mesmo tempo, assim que ele chutou o corpo, uma mensagem apareceu na sua frente. Mais 3126 pontos. PFFF, uma pequena risada escapou da boca de Evan, mas ele imediatamente se arrependeu quando sentiu dor por todo o corpo por causa da risada. Porra, não consigo nem rir direito, Evan praguejou quando sentiu a ferida em seu ombro começar a sangrar novamente. Enquanto Evan se levantava, Valerie ainda lutava contra o tigre dente de sabre. Zona de gelo, Valerie usou uma de suas habilidades e a temperatura em 100 metros ao seu redor caiu instantaneamente. O chão estava coberto de gelo e o ar frio voava por toda a montanha. Depois de usar a zona de gelo, Valerie ficou um pouco ofegante porque consome muito de sua mana. Mas, ao mesmo tempo, fortalece todas as suas habilidades do tipo gelo e enfraquece seu oponente até certo ponto. Por causa da zona de gelo, os movimentos do tigre dente de sabre tornaram-se rígidos e ele começou a ter dificuldade de se mover por causa do solo escorregadio. Rugi. Sentindo seu corpo ficar rígido, o tigre rugiu alto, e seu corpo brilhou com uma aura marrom e de repente foi coberto pelo elemento terra. O frio que sentia por causa da zona de gelo diminuiu muito por causa do elemento terra, olhou para Valerie enquanto seus olhos brilhavam com uma luz furiosa. O tigre bateu com suas enormes patas contra o gelo e avançou em sua direção. Seu corpo brilhava com o denso elemento terra enquanto esmagava sua enorme garra contra ela. Valerie se manteve firme, convocando uma forte nevasca para enfrentar a fera de frente. Os dois poderes se chocaram, o gelo contra a terra, e o chão tremeu com a força do impacto. Buon! O gelo que cobria a área por causa da zona de gelo foi destruído quando violentas ondas de choque se espalharam pelos arredores.
Depois de parar seu ataque com uma nevasca, Valerie saltou no ar, seu corpo girando e girando enquanto ela evitava os golpes poderosos do tigre. Ela convocou pingentes de gelo para chover sobre o tigre, mas o tigre se moveu agilmente e se esquivou da maioria dos pingentes de gelo. Enquanto estava no ar, os olhos de Valerie brilharam e dezenas de correntes de gelo dispararam repentinamente do chão, reiniciando os movimentos do tigre. Rugi! O tigre rugiu de raiva e tentou quebrar as correntes de gelo. Mas, ao contrário das correntes de gelo de Evan, as correntes de gelo de Valerie eram muito mais fortes e não foi capaz de quebrá-las instantaneamente. Puxe! Rugi! O tigre rugiu de dor quando os pingentes de gelo restantes que Valerie convocou anteriormente perfuraram seu corpo. Valerie pousou não muito longe do tigre, sua respiração estava difícil e ela estava ofegante. A maior parte de sua mana já foi usada. Antes de vir para cá, ela não recuperou sua mana após lutar contra o boi de fogo. Mas mesmo que ela estivesse ofegante, ela não parou após pousar e mais uma vez atacou o tigre. Ela pode sentir que sua zona de gelo não durará muito e terá ainda menos chances de derrotar o tigre. Mas assim que ela deu um passo à frente, o chão sob seus pés começou a tremer e a rachar, ameaçando engoli-la. Droga! Sentindo o chão tremendo, ela não teve escolha a não ser parar seu ataque e pular para trás. Rugi! O tigre rugiu alto enquanto seu corpo brilhava com o elemento terra e quebrou as correntes de gelo que o prendiam. Ele usou a fuga da terra e apareceu instantaneamente diante de Valerie, que estava ofegante, e bateu nela com sua garra. Valerie tentou se afastar, mas ainda era um passo mais lento que o tigre. Swish! O tigre atacou Valerie e abriu um grande ferimento em seu abdômen. O sangue jorrou quando uma expressão dolorosa apareceu no rosto de Valerie. O tigre queria prosseguir com outro ataque, mas de repente percebeu que suas patas estavam congeladas. De repente, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, viu Valerie balançando seu pulso e um poder gelado e ofuscante irrompeu de seu corpo. Mundo congelado, o tigre ouviu antes que seu corpo fosse congelado em gelo. Não era apenas um tigre, toda a área dentro de 3 metros no topo da montanha estava congelada. Sejam árvores, pedras ou arbustos, tudo estava congelado em gelo sólido. Até mesmo Amy e Gloria, que estavam a 200 metros de Valerie, estavam congeladas no gelo, com vida e morte desconhecidas. Todas as pessoas na sala que assistiam a isso ficaram chocadas e olhavam para o topo da montanha congelada com a boca aberta. Fim do capítulo. Capítulo 160 Fim do exame, parte 1. Quando alguém acorda, geralmente adquire uma habilidade normal. Como quando Evan foi acordado, ele recebeu a habilidade Caminhar nas Sombras. Todas as pessoas que despertam recebem uma habilidade normal. Mas depois de atingir a classificação C ao obter sua classe, há uma chance de você obter uma habilidade única relacionada à sua classe de trabalho ao avançar para o próximo nível. Habilidades únicas são mais poderosas do que habilidades normais, e muito poucas pessoas as obtêm antes de atingir a classificação A+. Mesmo depois de atingir a classificação A+, não é garantido que você receberá uma habilidade única. O mundo congelado é a habilidade única que Valerie recebeu depois de avançar para o rank B. O poder desta habilidade depende de quanta mana Valerie usa ao lançar a habilidade e de seu próprio nível de poder. Anteriormente, ela usou toda a sua mana restante para lançar essa habilidade quando o tigre dente de sabre de repente contra-atacou contra ela. Com seu nível de poder atual, o alcance de dano desta habilidade é de 300 metros. A habilidade é muito poderosa, mas ela só pode usá-la 2 vezes ao dia. Além disso, ela precisa de pelo menos 20% de sua mana para lançar essa habilidade. Quanto mais mana ela usar ao lançar a habilidade, mais poderosa ela será. Ruf, Valerie caiu de joelhos depois de lançar a habilidade do mundo congelado e estava respirando pesadamente. Ela estava se sentindo tonta por ter perdido toda a sua mana. Ela pegou 3 poções básicas de recuperação de mana e as engoliu.
Depois de beber 3 poções de recuperação de mana, ela ficou ali sentada por algum tempo olhando para o tigre dente de sabre congelado. O tigre estava completamente congelado e já morto. O mundo congelado não apenas o congelou por fora, mas junto com seu corpo externo, o sangue, os órgãos, o coração e a mente do tigre também foram congelados. Acho que foi uma habilidade única, disse Edward enquanto olhava para o topo congelado da montanha. Pensar que ela obterá uma habilidade única antes mesmo de chegar ao rank A. Normalmente, a maioria dos caçadores obtém uma habilidade única depois de se tornarem caçadores de rank A+, Jeffrey disse enquanto balançava a cabeça. Ela estava quase sem mana antes, mas mesmo assim ela foi capaz de matar aquele tigre. Essa habilidade é realmente muito poderosa, disse Olivia. Mas se ela tivesse uma habilidade como essa, deveria ter usado antes, disse Wyatt olhando para Valerie, que tentava se levantar. Eu não acho que aquele tigre teria morrido se ela usasse essa habilidade diretamente. O tigre morreu porque todo o seu corpo estava congelado por dentro. E a energia fria daquele ataque invadiu o corpo do tigre através das feridas profundas que Valerie causou, mais cedo. Se ela usasse essa habilidade diretamente, aquele tigre estaria bem por causa de sua forte defesa externa, Edward disse depois de ouvir Wyatt. Valerie levantou-se e foi em direção ao corpo do tigre congelado e pegou o baú dourado que apareceu depois que ele morreu. Graças a Deus desta vez ganhei um baú de ouro, disse Valerie depois de pegá-lo. Da última vez ela não recebeu um baú de ouro mesmo tendo matado o boi de fogo. Valerie olhou para a janela de mensagens e viu 2 mensagens ali. Mais 3987 pontos. Mais 3.480 pontos. Quando ela viu 2 mensagens, ela ergueu uma sobrancelha. Parece que um deles sobreviveu, Valerie murmurou ao ver que havia apenas 2 mensagens. Ela obviamente estava falando sobre Glória e Amy. Quando Leon fugiu mais cedo, ela o notou. Depois que Leon fugiu, ela sabia que Glória e Amy viriam em sua direção. É por isso que quando ela viu Leon fugindo ela não usou sua habilidade imediatamente e esperou algum tempo. Devo ir lá e dar uma olhada? Valerie pensou enquanto arqueava as sobrancelhas. Depois de usar toda a sua mana, ela não estava em condições de lutar. Será difícil para ela matar a pessoa que ainda está viva. Se a pessoa que sobreviveu saiu do gelo, será difícil matá-la. Não preciso correr nenhum risco de agulhas na minha condição atual, Valerie pensou e começou a se afastar dali. Além disso, Evan já está eliminado. Eu deveria estar na primeira posição depois de receber os pontos anteriores, disse Valerie enquanto se afastava e abria a janela de classificação. Mas ela congelou no mesmo lugar depois de abrir o ranking. Como isso é possível? Valerie disse em um tom cheio de descrença. 1. Evan 18,812. 2. Valerie Endfin 15.710. 3. Leon Endcelli 7.928. Porque ele ainda está no classificações. Valerie disse enquanto tentava descobrir o que diabos estava acontecendo. Ela viu com seus próprios olhos como Evan caiu da montanha. Ela tinha certeza de que não havia como ele sobreviver depois de cair de uma altura de 300 metros. Ele realmente se transformou em um fantasma digital. Valerie murmurou quando se lembrou do que Evan gritou quando caiu da montanha e engoliu sua saliva. Ela tinha medo de fantasmas desde a infância. Ainda estou no número 2. Devo verificar a pessoa que sobreviveu antes. Valerie mais uma vez pensou. Mas depois de pensar nisso por algum tempo, ela não foi por aí. A primeira razão foi que ela ainda estava bastante fraca e precisava recuperar sua mana. E a segunda e mais importante razão era que o fim da montanha ficava naquela direção. Se Evan realmente se transformasse em um fantasma digital, ela poderia encontrá-lo se fosse até lá. Enquanto isso, quando Leon não recebeu pontos de Jackson, ele também abriu o ranking e instantaneamente tossiu sangue de raiva. Vendo os pontos de Evan aumentarem mesmo depois de ele cair, ele finalmente entendeu por que não recebeu os pontos de Jackson.
Esse cara realmente se transformou em um fantasma digital. Leon também pensou e olhou na direção da montanha de onde acabou de descer. Fim do capítulo. Felicidade é como uma borboleta, quanto mais você tenta apanhá-la, mais ela se afasta de você. Mas se você dirigir sua atenção para outras coisas, ela virá e pousará suavemente no seu ombro. Henri Thoreau.